Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Fábio, e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui para o canal. Então pessoal, eu quero começar aqui uma pequena série ensinando a criar jogos de plataforma, porém de uma forma simples e muito bem programada. Então pessoal, eu recomendo que todos vocês saibam já programar aí pelo menos um pouquinho, já tenham um pouquinho de conceito de lógica de programação, HTML e derivados, porque eu já dei todas essas aulas aqui no canal. Então, para não deixar o vídeo muito extenso, eu vou ser simples e direto e vocês também têm que tentar entender qual é a do código. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Como vocês podem ver aqui, eu já criei uma sprite wall e uma sprite player, onde SPR wall aqui vai ser a parede e SPR player vai ser o player, vai ser o jogador. E já criei dois objetos, onde o objeto wall não tem absolutamente nenhum evento, nenhuma ação, e ele é apenas visível no mapa. Ele vai servir só como colisor, ou seja, ele só vai travar o boneco ali, só vai parar o boneco e é onde vai ser o boneco, onde o boneco vai pular, né? Beleza? E a mágica de verdade no nosso joguinho aqui de plataforma acontece dentro do objeto player. Por que dentro do objeto player? Porque é ele quem vai receber as principais funções aí, principalmente nessa aula, ok? Então o evento aqui, ó, o create, o nosso evento create, ele possui esse execute of piece code, onde eu inicio algumas variáveis. Quais são as variáveis que estão aqui dentro? Grav, que vai representar a nossa gravidade, já explicado em vídeos anteriores, onde ela só vai de 0 até 1, ou seja, eu coloquei aqui uma gravidade de 0.2, beleza? A nossa velocidade em hspeed, que é a nossa velocidade na horizontal, ao qual coloquei 0. vspeed também coloquei 0, ou seja, a nossa velocidade vertical. A nossa velocidade de pulo, que é a nossa força no ato do pulo do nosso personagem, ok? E a nossa velocidade de movimentação, que nesse caso é igual a 4, ou seja, para qual lado ele vai e com qual força, com qual velocidade que vai ser aplicada durante o seu movimento. Tranquilo? Ok, então essas são as nossas variáveis principais aqui para que o nosso objeto player consiga se mover e participar aí de pulos e interagir com a gravidade. Vamos para o step. E dentro do event step nós temos os seguintes códigos. Eu vou ampliar isso daqui porque teve um inscrito que me pediu que ele não estava conseguindo enxergar muito bem por causa das letras. Mas ok, porque eu também reassisto os vídeos e enfim, vamos lá. Tecla de movimentação. Aqui nós temos as teclas e as variáveis que vai receber os valores se a tecla está sendo pressionada ou não. Keyboard underline check verifica se está sendo pressionada a tecla direita, e se ela está sendo pressionada e se ela continua sendo pressionada, VK underline right. Key underline esquerda verifica se a tecla à esquerda, né, ou seja, a setinha para a esquerda está sendo pressionada. Porém, eu quero que o valor resultante dessa tecla venha em negativo. Calma que eu explico mais para frente. Vocês podem ver aqui que tem um menos. Todos nós sabemos que 0 representa false e 1 representa true, ou seja, verdadeiro ou falso. Eu quero que o valor resultante aqui, ou seja, ele vai me retornar um 0 ou 1, ou seja, verdadeiro ou falso. Eu quero que o valor resultante seja negativo, ou seja, vai ser menos 0 ou menos 1. Todos nós sabemos que não existe menos 0, então eu quero justamente fazer o tratamento aí do valor negativo menos 1. Eu quero pegar o valor menos 1 quando a pessoa estiver pressionando a tecla. Porque quando ela estiver pressionando a tecla, vai resultar 1, que é verdadeiro, que a pessoa está pressionando e continua pressionando a tecla. Porém, eu quero que esse valor venha negativo, ok? Key underline pulo. Estou utilizando a função, keyboard underline check underline pressed, ou seja, o computador verifica para mim se a tecla espaço VK underline space foi pressionada e só foi pressionada. Eu não quero saber se ela foi pressionada e continua sendo pressionada. Quero saber se ela foi pressionada, ou seja, quero que ela venha apenas uma única vez. Reações do que acontece quando eu pressionar. Seguinte, aqui na variável move, vocês podem ver, eu estou somando o valor da key underline esquerda mais key underline direita. Por quê? Através disso daqui eu vou saber para qual lado o meu personagem está se movimentando. Vamos supor que a pessoa pressiona, sei lá, ela pressiona para a esquerda. O valor que vai vir para a esquerda, se ela for pressionada, seria 1.
Mas como está vindo negativo, então a soma desses dois objetos aqui, dessas duas variáveis, key underline esquerda e key underline direita, vai ser menos 1 mais 0. Ou seja, o valor resultante vai ser menos 1. Então eu sei que a pessoa está pressionando para a esquerda e ela quer ir para a esquerda. Existe uma lógicazinha do porquê de eu estar utilizando isso, e mais para trás também vai ter mais explicações, beleza? Se a pessoa estiver pressionando para a direita, vai resultar em 1 mais 0. Por quê? Ela não vai estar pressionando para a esquerda. Então vai resultar em 1. Então o valor vai ser positivo. Então a pessoa quer realmente ir para a direita. Se a pessoa pressionar para a esquerda, menos 1, e para a direita, mais 1, isso daqui vai ser igual a 0. Matemática básica. Menos 1 com mais 1, 0. Tranquilo, pessoal? Ok. Então, aqui eu estou definindo qual é para que lado e como a pessoa vai se movimentar. Se ela vai para a esquerda ou se ela vai para a direita. E estou armazenando o valor dessas duas somas aqui. HSpeed, então, nesse caso, vai receber o valor para qual lado a pessoa está indo, vezes a velocidade de movimentação. Ou seja, qual é a velocidade de movimentação da pessoa? Vamos vir aqui no Create. Olha só. Velocidade de movimentação é igual a 4. Então, nós teremos aí 1 vezes 4 ou menos 1 vezes 4. E assim teremos o HSpeed, né? Para qual lado e qual é a força, velocidade que essa pessoa quer ir, ou para a esquerda ou para a direita. Tranquilo? E agora vem a questão do incremento da gravidade. Incremento da gravidade. Sempre que o nosso VSpeed for menor que 10, VSpeed vai ser incrementado com a nossa gravidade. Ou seja, sempre que o nosso personagem tiver alguma força aplicada nele e VSpeed for menor que 0, ou for menor que 10, olha só, vai ser aplicada uma gravidade. Por quê? Isso daqui vai servir para que o nosso objeto ele sofra a ação da gravidade e também vai servir para que a gravidade seja incrementada durante o seu pulo. Então nós temos que fazer esse tratamento aqui, nós temos que verificar qual é a velocidade vertical que ele está pulando, e se ele está pulando e ele possui uma velocidade vertical, então significa que ele tem que cair. Então para que ele caia, nós temos que verificar a altura em que ele pulou e incrementar uma gravidade para ele. Ou seja, isso vai fazer com que ele caia. Vamos para aqui embaixo. Eu verifico aqui, olha só, o que eu estou fazendo aqui? Place underline math é uma função que já ensinei aqui no canal também, onde eu estou verificando se na posição X em que o nosso objeto está e em Y mais 1, existe uma parede, né, entre o nosso objeto, que está o nosso herói, e a parede em si, né? Se existe alguma coisa desse gênero, o nosso VSpeed, então, nesse caso, vai ser igual ao key underline pulo vezes menos velocidade pulo. Olha só, pessoal, uma coisa aqui que tem que ser bem observada. Quando nós temos número negativo em vertical, significa que é para cima. Olha só, como vocês podem ver ali no canto, ó, Y, olha lá, ó, Y, quanto mais eu subo o mouse, menor é Y. Quanto mais eu desço, maior é o Y. Então o que eu estou falando aqui? Verifico se existe um chão abaixo do nosso herói, né? do nosso player. Nossa caixinha azul aqui. Então olha só, existe, estou perguntando se existe na posição X, Y mais 1, ou seja, um pixel abaixo, um objeto chão, e então nosso VSpeed vai ser igual a key underline pulo vezes menos, olha só, esse aqui então vai retornar um valor negativo, menos a velocidade pulo. Então, saca só, pessoal, o step ele tá aqui, né? Ele tá rodando o tempo inteiro, tá rodando lá aos 60 frames aqui por segundo, olha só. Tá rodando aqui o tempo inteiro, então ele tá verificando isso daqui o tempo inteiro. Se existe. E saca só, key underline pulo, se a pessoa não pressionar nenhum botão, key underline não pressionar o espaço, key underline pulo vai ser igual a 0. Então isso daqui, sempre que o nosso objeto estiver tocando aqui no chão, vai ser sempre verdadeiro, beleza? Vai ser sempre verdadeiro. Porém, olha só,
Porém, o nosso key underline pulo vai ser sempre igual a 0. Então, se ele sempre vai ser igual a 0, todo número multiplicado, que nesse caso aqui é vezes menos velocidade pulo, nossa velocidade pulo, se eu não me engano, é 7. Olha só. Opa, cadê aqui velocidade pulo? Olha lá, é 7. Vai sempre resultar em 0. Então, o nosso objeto, ele não vai sofrer nenhuma ação da gravidade. Porque aqui em cima eu estou falando que se o nosso objeto, se o nosso VSP for menor que 10, incrementa a gravidade. Nosso objeto ele sempre vai ser menor que 10. O nosso VSP aqui, ó, sempre vai ser menor que 10. Por quê? Olha só, VSpeed aqui inicialmente vale 0. Velocidade de pulo vale 7. Então ele sempre vai sofrer o efeito da gravidade, queira ele estar no chão ou não. Porém, isso daqui é verdade. Então, VSpeed recebe um pouco de gravidade aqui no primeiro loop. O step está correndo e está verificando o restante do código. Ele chega aqui, ele verifica que o nosso objeto está no chão. Como isso daqui resulta em 0, então VSpeed também vai resultar em 0. Isso aqui serve para evitar um bug que acontece quando o nosso objeto ele toca no chão e ele fica incrementando a gravidade o tempo inteiro por causa do VSpeed. Porque o VSpeed no GameMaker ele incrementa a velocidade junto com a gravidade e a massa do objeto o tempo inteiro. Então, para evitar que isso aconteça, nós temos que estar zerando a variável VSpeed o tempo inteiro. E quando é esse tempo inteiro? Sempre que o objeto estiver tocando no chão. Então, sempre que o objeto estiver tocando no chão e a tecla key pulo não estiver sendo pressionada, significa que key pulo está valendo 0 e vai multiplicar por um valor negativo. Voilà, seja qualquer número, sempre vai ser igual a 0. Então, o VSpeed aqui sempre vai ser igual a 0. Porém, presta atenção agora. Se a pessoa chega lá e pressiona a tecla espaço, bem aqui no início, olha só. A pessoa foi lá e pressionou a tecla espaço. Key pulo aqui não vai valer mais 0. Key pulo vai valer 1. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Velocidade pulo está valendo menos 7. Por quê? Porque eu coloquei um menos aqui, ó, que eu quero que o objeto vá para cima. Então, 1 vezes menos 7 é igual a menos 7. Significa que o nosso objeto aqui, então, ele vai pular. Sacou? Por quê? Porque o VSpeed aqui agora recebeu menos 7. Então, se ele recebeu menos 7, então significa que ele tem que ir para cima. Só que no momento em que ele vai para cima, o step, ele volta a correr. Ele voltou a correr, ele chegou aqui, ó. If VSpeed menor ou igual a 10. Pô, se eu falei que sempre que for menor que 10, o nosso VSpeed ele tem que incrementar com a gravidade, então ele vai incrementar com a gravidade. Sacou? Então ele incrementou aqui com a gravidade, ele começa a cair. Por quê? Porque a gravidade no GameMaker faz justamente isso. Ou seja, VSpeed está mais igual a Gravity. Lembra que a gente vai incrementando de 0.2? Quanto é que é menos 7 mais 0.2? Aqui ele não vai deixar calcular, né? Porém, ele vai começar a crescer. E aí ele vai crescendo e o nosso objeto vai descendo. Porque quanto mais positivo, mais ele desce. Quanto menos positivo, mais ele sobe. Sacou, pessoal? Então aí é uma lógica bem legal e bem interessante aí de se pensar. Já expliquei de outras formas também, mas é bem legal mostrar até onde você pode ir, né, com questão de otimização do seu jogo e com a questão de programação. Ou seja, tudo é apenas lógica. Nada é tipo, clique, faça e fica pronto. Não, é tudo lógica, pessoal. É tudo aquilo que você tem que desenvolver realmente algo. Ok? Vamos lá. Agora vamos fazer o nosso objeto, né? Ele tem que se movimentar para os lados, né? O nosso objeto ele não pode só pular. Ele tem que se movimentar para os lados. Ele tem que ir para algum local e fazer alguma coisa. Olha só. Agora vem o nosso horizontal collision. Ou seja, nossa colisão horizontal. Eu estou falando aqui, se place_math, se houver algum objeto em x mais a velocidade horizontal do nosso personagem, nosso hspeed, olha só, onde o nosso hspeed está valendo o movimento que ele está pressionando, veja só, se a pessoa estiver pressionando para a esquerda, então está valendo menos 1,
Então aqui, ó, menos 1 vezes a velocidade de movimentação. Por quê? Porque se o nosso objeto ele decide sair de um local, ele tem que ter uma direção e ele tem que ter uma velocidade. E não pode existir nenhum objeto que interfira nesse meio, ó. Porque se existir um objeto que interfira nesse meio, nosso objeto vai, nosso herói aqui, o nosso personagem, nosso player, ele vai entrar dentro desse objeto. Então nós temos que verificar isso antes, nós temos que verificar para que lado e com quanta força ele quer ir. Porque senão ele entra dentro do... senão ele acontece isso aqui, ó, pá, aí ele entra, sacou? Ou então pode acontecer isso daqui, ó, vou colocar aqui 16 por 16, isso daqui, ó, pá, aí o nosso objeto fica travado. Porque ele não vai conseguir sair dali porque ele está sempre bloqueado por alguma coisa. Então, nós temos que verificar com HSP, que é o nosso movimento, vezes a velocidade de movimentação, ou seja, o lado que estamos indo, vezes a velocidade em que queremos ir. Então, x mais essa quantidade de pixels. Quanto é que está valendo essa quantidade de pixels? Olha só. Vamos vir aqui. Aqui, velocidade de movimentação, então vezes 4, ou seja, é 1 vezes 4, então são 4 pixels. Então, x mais 4 pixels em y, que é a posição que ele está em y. Verifica para mim se tem um objeto... Opa! Parede. Então, verifica para mim se existe um objeto parede a 4 pixels de distância para a direção em que eu estou indo. Ou seja, mais ou menos. Esquerda ou direita. Se existe um objeto parede. Se por acaso existir algum objeto parede, enquanto não existir, tá vendo aqui que nós temos uma exclamação aqui, que eu também já expliquei em outros vídeos, que eu quero a negação disso daqui, é que eu estou falando se existir, é que eu estou falando enquanto não existir um objeto parede em x mais sign. Para que serve esse sign? Eu quero trazer, olha, aqui eu quero trazer tanto o número negativo ou positivo. Ou seja, o sign ele me garante que ele vai trazer um número negativo ou ele me garante que ele vai trazer um número positivo. Porque aqui, olha só, se eu não posso fazer isso daqui, ó, x mais menos 1. Isso daqui fica feio. E eu não tenho certeza se essa soma, se essa soma aqui vai vir correta. Então o que eu quero fazer é usar uma função chamada sign, que me garante que esse número ele vai vir como um número inteiro. Ele vai vir ou como um número negativo ou como um número positivo. Então, enquanto não houver um número na posição em que eu estou indo, tanto em x quanto em y, e que esse objeto seja um objeto parede, eu quero que você incremente x, que é a posição do meu objeto, mais igual, ou seja, quero que incremente a direção em que ele está indo. Ou seja, se HSP aqui estiver valendo menos 4, ele vai pegar x e vai somar com menos 4. Então pensa comigo, se x está aqui e ele vai pegar com menos 4, então ele vai para a esquerda, olha só. Olha lá, ó. Tá vendo o 160 aqui embaixo? A posição em x aqui embaixo, x, y. Então ele vai pegar e vai para a esquerda. Se não houver nenhum objeto parede, objeto wall. Agora, se houver um objeto wall a 4 pixels de distância, ele não vai sair daqui. Primeiramente, ele não vai nem passar por esse daqui, ó. E quando ele chegar nesse daqui, ele vai simplesmente ignorar esse daqui e vai dizer que HSP é igual a 0. Justamente por quê? Porque enquanto não existir, mas está existindo, então ele vai parar por ele. Ele não vai mais se movimentar. Então, enquanto não existir tal, menos 4, e se fosse mais 4, né? Ele iria para a direita. E se por acaso esse daqui parar, ou então nem entrar nessa condição aqui, HSP vai ser igual a 0. Ou seja, significa que o objeto ele tem que estar parado. Entendeu? Ele tem que estar parado e ele não vai fazer nada. Então HSP é igual a 0. Assim a gente garante que o nosso objeto não vai se movimentar quando tiver
algum objeto, parede ou qualquer coisa que interfira na movimentação dele, ok? Caso contrário, x mais igual a SP, ou seja, isso daqui garante que ele não se movimente, porém isso daqui te dá a certeza, porque ele continua incrementando a posição dele para que não ocorra um bugzinho chato também, em que o x ele continua armazenando os valores das variáveis que foram utilizadas anteriormente. Então, se isso daqui for verdade, faça isso daqui. Caso contrário, zere a variável, retorne, ou então simplesmente incrementa x com HSP e voilá, seja qualquer valor que estiver dentro de HSP. Ok? Agora vamos para vertical collision. E segue o mesmo conceito do HSpeed, né? Se houver blá blá blá, porém ao invés de ser na horizontal, né, em x, é em y, enquanto não houver colisão e tal, continue incrementando y, a posição em que o nosso boneco está pulando, me traga um número inteiro real, ou então zera esse VSpeed, e y continua incrementando a posição do nosso personagem. Tranquilo? Vamos dar um... Meu Deus, eu repeti tranquilo e ok, eu acho que 1 milhão de vezes nesse vídeo. Vamos dar um play aqui e vamos ver na prática, né? E vou lá. Tá aqui, ó. Esquerda. Olha só, colisão perfeita entre player e parede. Vou pular agora, ó. Espaço. Nosso boneco pula. Se eu apertar espaço 2 vezes, não funciona. Ele não trava de jeito nenhum, olha só. Eu consigo entrar em qualquer parte em que caiba um quadrado do meu personagem. Consigo colidir perfeitamente com os locais, tanto com as quinas e tudo mais, olha só. E caindo pro além. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E as aulas sobre plataforma elas vão ser dinâmicas e diretas dessa maneira. As aulas o projeto em si eu vou deixar disponível para download aí na descrição do vídeo. E até o próximo. Falou, pessoal!